Olá pessoal, eu sou o Fred Sauer e estou aqui gravando mais uma vez aí uma revisão para a prova AV1 da Unicarioca, disciplina de gerência de serviços de redes, para o período de 2018, segundo semestre. Ok? Então nós vamos fazer uma passagem aí por todas as questões da prova, né, todos os assuntos, os tópicos, né, teóricos que vão ser cobrados aí em cada questão, ok? Bom, então a primeira questão, ela vai fazer comparações entre o papel de um gerente e o papel de um administrador de rede, né, conforme nós vimos em sala de aula. Nós sabemos que enquanto o administrador ele tem uma função mais, digamos, local, uma função mais reativa, o gerente ele tem uma função mais preventiva, de planejamento, preditiva, enfim, ele deve receber informações do administrador com o objetivo de planejar, né, imaginar soluções que garantam o cumprimento dos SLAs, dos acordos de serviço que eventualmente a empresa tem com os seus clientes, certo? Então, nós temos aqui uma descrição que eu achei na internet, que eu achei interessante, né? Que basicamente aí dá uma luz para a gente. Né? A gerência está associada ao controle de atividades e ao monitoramento do uso de recursos da rede. Quer dizer, esse monitoramento naturalmente é feito com informações que foram coletadas, capturadas pelo administrador, certo? Porque o papel do gerente é um papel de mais alto nível, né, de planejamento. As tarefas básicas da gerência de rede, simplificadamente, são obter informações, tratar essas informações, possibilitando diagnósticos e encaminhar soluções de problemas. Para cumprir esses objetivos, funções de gerência devem estar embutidas, né, ser embutidas nos diversos componentes de uma rede, possibilitando descobrir, prever e reagir a problemas. Ou seja, foco na eficácia, né, enquanto a administração tem mais um foco na eficiência, né, o dia a dia, o passo a passo. Certo? Esse daqui seria, então, o papel de um administrador. Né? É uma pessoa responsável pela monitoração e controle de sistemas de hardware e software, ou seja, mais em contato com os equipamentos, né? E não com as estatísticas, que compreendam uma interrede. Um administrador trabalha para detectar e corrigir problemas que tornam a comunicação ineficiente, olha aí, eficiência, ou impossível para eliminar as condições que produzirão o problema novamente. Como as falhas de hardware e software podem causar problemas, um administrador de rede deve monitorar as duas. Né? Então, monitorar no sentido de reagir, né? De observar problemas e reagir. No caso do gerente, ele vai monitorar no sentido de identificar que, por exemplo, determinados problemas são recorrentes, voltam a acontecer periodicamente e que, naturalmente, alguma ação corretiva, ação mais, digamos, objetiva precisa ser realizada para que aquele problema não volte a comprometer o desempenho da rede futuramente, ok? Bom, a segunda e a terceira questões, elas vão abordar o mesmo tópico da disciplina, que são as áreas de gerência, né? A gente vai colocar aí para vocês uma situação, né? Um conjunto de ações e vamos pedir que vocês identifiquem em qual das 5 áreas de gerência aquela atividade ela efetivamente então se enquadra. Tá certo? Então nós sabemos que existem essas 5 áreas de gerência de falhas, que é aquela que observa um comportamento anormal da rede, né, e busca naturalmente a sua solução. A gerência de configuração, que é muito simples, muito fácil de ser observada, que é aquela onde você é, verifica todos os ajustes necessários nos equipamentos de conectividade e nas estações da rede, para que cada dispositivo tenha um funcionamento adequado para o conjunto, né, que nós esperamos. A gerência de desempenho, que é aquela que se foca especificamente em determinados parâmetros, né, que podem ser utilizados para, é, por exemplo, avaliar a capacidade de uma determinada solução que foi adotada. A gerência de contabilidade, que é aquela mais relacionada com o centro de custo, né, onde nós vamos avaliar os recursos, o consumo dos recursos, com o objetivo de repassar custos, né, para os respectivos centros de custo, né, aqueles que consumiram efetivamente os recursos, e a gerência de segurança, que é a mais básica, a mais simples de todas, que é aquela que está preocupada com questões relacionadas com acesso à rede, certo? Então não tem confusão, não tem
uma, digamos, interface muito visível, né? Uma interseção entre as áreas, elas são completamente autoexcludentes. Então, são duas questões em cima disso. Procure estudar bonitinho, ver exemplos, para a gente conseguir acertar a questão da prova. Bom, a quarta questão é uma questão sobre arquitetura de gerência. Nessa questão, nós vamos questionar o conceito, né, desses elementos que estão aí no slide. Pooling, agente gerente, MIB e SNMP-CMIP. Bom, então, o que é pooling? Pooling é a atividade periódica que é feita pelos gerentes, tá certo? No intuito de ler os dados das MIBs dos agentes. Então, o pooling ele é sempre temporalizado, né? Você define um intervalo temporal para cada pooling e aí o gerente aguarda aquele tempo e vai ler as informações que estão disponíveis nos agentes que foram configurados, que foram selecionados para participar da arquitetura de gerência. Tá certo? Então, esse é o pooling. Agente e gerente. Então, é importante lembrar daquela discussão que nós tivemos em sala, comparando a arquitetura agente-gerente, né, da gerência de rede, com a arquitetura cliente-servidor. Né? Porque na arquitetura cliente-servidor, o servidor é passivo. Né? Já na arquitetura agente-gerente, o gerente é ativo. Né? Quer dizer, é o gerente que inicia a comunicação, é o gerente que faz o pooling, né? Que busca informação no agente, e o agente, por sua vez, é passivo, ele apenas acumula, registra as informações nas MIBs, né? E aguarda uma eventual requisição. É claro que existem as traps que vão ser tratadas numa outra questão, mas o procedimento normal na arquitetura de gerência é o pooling, tá certo? MIB. MIB é o quê? MIB é uma base, como vocês estão vendo aí no desenho, representado pelo quadrinho data, né? Que deve estar presente tanto na entidade de gerenciamento, né? Tanto no gerente, quanto junto aos agentes. Né? Porque é uma base de dados, ela tem uma estrutura e as informações que estão dentro de uma estrutura precisam ser lidas e depositadas na estrutura do gerente para que as informações sejam processadas, gerando gráficos, gerando alarmes, enfim, para poder possibilitar toda aquela atividade das 5 áreas de gerência que nós vimos no slide anterior. Né? Bom, e a comunicação entre os agentes e gerentes, ela é feita através de um protocolo de gerência, né? Que no caso da arquitetura TCP/IP é apenas o SNMP. Nós temos um outro protocolo de gerência, que é o CMIP, que é um protocolo que foi desenvolvido no contexto do modelo OSI, né? Então, na prática, nós não temos aí um conjunto de implementações razoável desse tipo de implementação. Então, é importante saber, de qualquer maneira, que entre protocolo de gerência temos apenas o SNMP e o CMIP. Mais adiante eu vou falar do RMON, que não é um protocolo de gerência, e sim um tipo de MIB específico. Ok? Bom, a quinta questão, ela vai abordar aquela aula que nós falamos, né, sobre a equipe de gerência, né, onde nós destacamos o gerente de TI, o helpdesk, o suporte e o operador, né? E mostramos, né, na aula que as funções são completamente diferentes. Inclusive, chegamos a comentar, por mais que isso possa parecer absurdo, né, contraditório, que o gerente de TI ele sequer precisa ser da área de TI. Ele, na verdade, precisa entender bastante do negócio, ele precisa conhecer os acordos de serviço que existem entre o setor de TI e os outros setores da própria empresa e, eventualmente, setores terceiros, parceiros, clientes, né, que eventualmente são dependentes dos serviços de TI dessa área. Né? Falamos sobre o helpdesk, que é o único contato da área de suporte, toda a gerência de TI com o usuário. Né? Sob hipótese nenhuma, o usuário entra em contato direto com o gerente de TI ou com qualquer membro da área de suporte ou até mesmo com o operador. Né? Então, o helpdesk é esse contato, normalmente alguém menos experiente, mas que, no entanto, com o passar do tempo, vai adquirindo uma experiência, já que os problemas de usuário são tipicamente repetitivos, certo? Os responsáveis pelo suporte técnico, né, também chamado de analista de suporte,
eles são responsáveis por problemas técnicos de maior complexidade, que normalmente não são resolvidos pelo pessoal de helpdesk, tá? Então eles nunca são acionados diretamente pelos usuários e eles normalmente têm uma experiência bem maior do que o pessoal de helpdesk. Caso o pessoal de suporte não consiga resolver o problema, eles deverão escalar o problema para o gerente de TI, de forma que ele possa procurar um serviço terceirizado, um serviço comercial qualquer, que possa resolver o problema. Além desses três personagens, temos também aí o operador, né, que é aquele personagem que fica ali, até usamos na aula, né, a figura do Homer Simpson, né, que fica ali na frente das consoles, normalmente na frente das telas, né, dos sistemas de gerenciamento, né, tentando observar alguma anormalidade que possa ser problemática para o funcionamento da rede. Então, claro que esse papel só existe em redes muito grandes, em redes onde o nível de automatização é muito grande, muito elevado, certo? Então, essa seria uma equipe completa de gerência de rede. Tá ok, pessoal? E botei aí um organograma aí que eu encontrei na internet, bem interessante, né? Da área de estrutura de uma grande empresa, onde você tem toda uma área de helpdesk, né? Você tem uma área de desenvolvimento e uma área de infraestrutura. É claro que isso não precisaria ser mais detalhado, porque na parte de desenvolvimento você tem toda a parte de teste, né, de desenvolvimento, teste e homologação e tudo mais, enfim. Mas é uma boa ideia aí de organização para uma grande empresa. Bom, a sexta e sétima questões, elas vão abordar a metodologia MGDDR, né, que é aquela metodologia geral de detecção, diagnóstico e tal de problemas, né? Bom, e recuperação no caso. Então, dentro do contexto dessa metodologia, nós temos esses elementos, né? Os sinais, os sintomas, os testes confirmatórios e os sinais diferenciais. Temos também, obviamente, as hipóteses, que basicamente representam apenas um caminho de possível responsável pelo problema, né? Para que nós possamos desenvolver hipóteses, nós temos lá dentro da metodologia aqueles catálogos de problemas, os catálogos de índices invertidos, enfim. Mas nós não vamos cobrar isso em prova, não. Nós vamos cobrar basicamente aqui o significado e a identificação dentro de uma situação real, né, de um cenário que eu coloco para vocês, do que seria sinal, o que seria sintoma, o que seria um teste confirmatório, o que seria um sinal diferencial. Então, aqui eu estou colocando um exemplo porque eu acho que é dessa maneira que você consegue entender melhor a metodologia. Então, imaginamos que nosso amigo Pinguço, né, aquele amigo que gosta de tomar uma cachaçinha todo dia, né, antes de vir para casa, desde os 15 anos de idade, chega lá aos seus 50 anos, começa a sentir dores abdominais e procura o médico. Né? O médico, naturalmente, vai fazer o que nós chamamos de anamnese, ou seja, vai fazer uma série de perguntas para o paciente. Ah, mas essa dor você sente o dia inteiro? É só quando acorda? Tem alguma situação hipotética, não sei o que e tal? E por último, vai pedir naturalmente para que a pessoa deite numa maca e vai ficar apalpando o corpo, né, o abdômen no caso, né, do paciente. E aí é absolutamente comum, normal no caso do médico, ele perceber tamanhos anormais dos órgãos, né? Fígado, baço, rins, enfim, o próprio estômago e tal. Então isso é um sinal, é algo absolutamente visível, perceptível e sem uma ligação com a causa, né? Quer dizer, o sinal, na verdade, é algo que ainda não é o diagnóstico final, mas é uma informação que é retirada do sistema que direciona a tua próxima etapa, que é o desenvolvimento de uma hipótese, né? Então, como ele percebe que o fígado está grande, é claro, isso pode ser um tumor, isso pode ser um crescimento anormal provocado por uma doença rara, mas na grande maioria das vezes, principalmente depois da anamnese, onde o paciente ele vai comentar que tem o hábito de beber, o médico desenvolve então a sua hipótese, que é a de esteatose hepática, né? Que é um acúmulo de gordura no fígado que provoca, lógico, o seu aumento, tá certo? Entre outros efeitos nocivos, né? Mau funcionamento e até mesmo desenvolvimento de tumores, né? E eventual necessidade de transplante, né? Cirrose e tudo mais, certo? Então, o que seria um sinal diferencial que comprovaria a minha hipótese de esteatose hepática? Seria a observação da gordura no fígado.
E como que o médico faz para observar a gordura no fígado? Qual o teste que ele faz para poder confirmar se o fígado está envolvido numa camada de gordura que impede o seu funcionamento correto, perfeito? Um simples exame de ultrassom, que já permite, né, que pela densidade diferente que existe entre o tecido do fígado e a gordura, o médico consegue facilmente perceber a existência, então, dessa camada de gordura. Então, fazendo aqui uma comparação entre o procedimento do médico e o pessoal de suporte, ou até mesmo o pessoal de helpdesk, quando eles são mais, digamos, mais experientes, seria isso. Enquanto no caso do paciente, os sintomas são as dores abdominais, o suporte técnico vai receber do usuário a informação de que a rede está lenta, né? Então, um sinal que indica efetivamente que existe uma razão, uma motivação para que aquele sintoma efetivamente esteja ocorrendo, possa ser comprovado, no caso da rede, é uma taxa de broadcast elevada. Tá certo? Poderia também taxa de ruído, nível de ruído elevado. São várias hipóteses possíveis. Para cada hipótese, eu vou ter testes confirmatórios diferentes, né? Sinais diferenciais e testes confirmatórios diferentes. Então, nesse caso específico, digamos, né, nós optamos pela taxa de broadcast elevada. Tá? Então, a hipótese lá no caso do médico foi esteatose hepática, poderia ser várias outras, né? Mas optamos pela esteatose hepática em função do que o paciente diz para o médico. No caso do suporte técnico, a eventual ocorrência no passado de tempestade de broadcast pode ser um facilitador para que essa hipótese seja preferencial, tá certo? Então, vamos aqui imaginar uma hipótese, né? Não absurda, de que uma determinada máquina da rede está contaminada por um malware que está provocando a emissão de broadcasts, né, por várias razões diferentes. Por exemplo, a pura e simples propagação do vírus através da rede, no caso. Suponhamos que ele fosse do tipo worm, né? Então era assim que ele se comportaria, certo? Qual seria o sinal diferencial? Né? O que eu teria que buscar para poder comprovar essa hipótese? Isso aqui é um sinal diferencial. Seria o caso desses broadcasts estar serem enviados a partir de um único IP de host, né, de máquina, e não de um equipamento de conectividade, por exemplo. Certo? E qual tipo de teste eu posso fazer para comprovar, ou seja, para obter esse sinal diferencial que comprovaria a minha hipótese? Né? No caso do problema na rede, uma captura com Arishark, obviamente com Arishark posicionado adequadamente, permitiria a identificação dessa máquina origem, né, dos broadcasts e a consequente confirmação do problema e posterior indicação de solução indicada. Tá certo, pessoal? Então é muito simples, muito fácil, desde que vocês imaginem a atividade de suporte como uma atividade de medicina, vocês não vão ter nenhuma dificuldade aí de matar essas duas questões, ok? Bom, a oitava questão, mais uma vez, falamos de arquitetura de gerência. Só que agora questionando outros aspectos, né? O SNMP, que a gente já tinha falado, só que agora dentro do outro contexto, né? O SNMP, através das suas mensagens, né, de protocolo, suas versões de SNMP e tudo mais, né? As MIB, mais uma vez, falando do funcionamento, da operação das MIB, como é que elas funcionam, e principalmente as MIBs proprietárias, né? Porque uma MIB proprietária é uma MIB que, obviamente, não vem com o seu aplicativo de gerência. Então, inevitavelmente, você vai ter que importar uma MIB proprietária para o seu gerente, caso você queira ler os valores dessas MIBs num equipamento de um fabricante específico qualquer, como Cisco, HP, Interas ou coisa parecida. A RMON, por sua vez, aí tem aqui um desenho muito bom que eu encontrei na internet, Remote Monitoring, é um tipo de MIB diferente. E existe uma certa confusão entre o RMON enquanto MIB e um protocolo de gerência, porque na realidade o agente RMON ele tem uma função bem, digamos, avante, bem adiante das MIBs tradicionais. Porque o RMON, ele calcula, ele faz cálculos com as informações que ele está capturando na rede, que ele está obtendo. Então, as estatísticas elas são geradas no agente RMON.
Então, não é errado falar agente RMON. É errado falar protocolo de gerência RMON. Porque protocolo de gerência, como a figura que está mostrando, é só o SNMP. Então, um NMS, Network Management System, ele vai obter as informações de um RMON, de um agente RMON, através do SNMP. E não através de um protocolo RMON. Não existe um protocolo RMON para isso, né? O que existe é um agente RMON, né, que vai obter informações, vai fazer poolings internos, como a figura está mostrando para você, gerando informações estatísticas, como, por exemplo, informações diárias, horárias, semanais, mensais, anuais, né, que você tem no RMON e você não tem nas BIBs tradicionais. Nas BIBs tradicionais, você tem apenas informações que são sobrescritas, né, tão logo acontece uma nova ocorrência. Né? Não há uma periodicidade. A MIB, ela, toda vez que você tem uma variável alterada, ela altera o seu conteúdo. Tá certo? Então, é uma diferença que é bastante importante, né? E que nós precisamos aí conhecer para não ter dificuldade na interpretação do que é SNMP, do que é RMON e do que é MIB, tá certo? E as traps, né, como eu tinha dito aí para vocês no slide anterior lá, né, vocês estão vendo aí na figura que o sentido da trap é do agente para o NMS, tá certo? E isso não retira o caráter ativo do NMS e passivo do agente. Por quê? Porque, na verdade, essa trap ela só será feita, só será realizada quando houver o disparo de uma regra, ou seja, quando um determinado threshold for alcançado, quando uma determinada condição for alcançada, e essas condições, elas são configuradas, elas são instaladas nos agentes pelo gerente de rede. Então, na realidade, a ação inicial, a ação precursora, é do NMS, que vai ficar o tempo todo esperando receber as traps através da porta 162 UDP. Né? Não tinha comentado isso ainda com vocês, porque eu não gosto de decorar, vocês sabem disso, mas o SNMP ele também é um dos poucos protocolos que usam duas portas de comunicação. No caso, a 161 para o pooling e a 162 para trap. Né? Só uma curiosidade, né? Além do SNMP, a gente tem também o FTP, né, que tem as portas 20 e 21, e nós temos o DHCP, que são as portas 67 e 68. São os únicos 3 protocolos de todos os milhares de protocolos de rede que usam 2 números de porta, né, well-known ports, né, portas conhecidas, né, dentro do contexto da identificação dos seus sockets. Tá ok, pessoal? Então, eu espero que com isso aí vocês consigam acertar também a 8ª questão. E as nossas discursivas, molezinha, molezinha. Dessa vez eu acho que eu fui bonzinho demais, eu estou até arrependido, acho até que eu vou mudar isso. Né? Então são 2 questões semelhantes. Eu tenho lá uma árvore, uma única árvore hierárquica, né? De MIB, e eu peço para vocês acharem 2 Object IDs, né? Um deles na 9ª questão e outro na 10ª. Isso também é um perigo, né? Que se você não souber fazer isso, você vai errar as 2, vai perder 3,6 pontos na prova, né? Então, como é que a gente faz isso? Por exemplo, eu tenho aqui um demonstrativo de uma árvore hierárquica das MIBs. Então, vocês estão vendo, né, que tudo começa lá em cima, onde eu tenho o root, é como se fosse uma árvore de cabeça para baixo, né? Então, o root, lá, a raiz, lá embaixo, né, que seria identificada por um ponto. A gente não vai entrar nesse nível de preciosismo, mas alguns software de gerência, aí, como os que a gente vai experimentar, MIB Browser, por exemplo, você tem que botar o ponto antes de colocar o Object ID, senão ele não acha. Tá? Mas isso é detalhe que a gente vai ver depois, tá ok? Então, vocês podem observar que cada caixinha na árvore hierárquica, né, das MIBs, ela tem um número. Né? E a perseguição, a identificação de uma variável, ela é feita através da perseguição desses números. Então, por exemplo, digamos que eu queira ler uma informação sobre a interface, né, lá do meu sistema. Então, qual vai ser o Object ID? Vai ser 1.3.6.1.1.2.2 ponto alguma coisa. Dentro das interfaces, naturalmente, eu vou ter que identificar qual é a interface, o número dessa interface, e dentro do número dessa interface, quais são as informações que eu tenho sobre cada interface. Um exemplo aqui, né, é esse desenho, onde eu tenho lá as interfaces, aí eu tenho ali no T1
né, um índice de interfaces, interface 1, interface 2, interface 3, interface 4, né, a descrição de cada interface, né, por exemplo, ali, interface loopback, interface Ethernet 0, interface Ethernet 1, tá certo? Interface PPP0, estão conseguindo enxergar? Tá pequenininho aí, mas eu acho que dá para enxergar, não é isso? Depois, o MTU de cada interface, vocês estão vendo que é diferente, a velocidade de cada interface, né? Octetos de entrada, octetos de saída, enfim. Então, essa é a organização da minha MIB. E todas as caixinhas são numeradas de forma que você possa identificar esse Object ID. Não tem dificuldade. Tá? Então, esse seria um Object ID, né? Bastante longo, né? E está ali embaixo a identificação dele, ó, iso.org.dodge.internet.private.enterprise, papapá, papapá, até lá a última informação que seria, né, max phases, tá certo?